Bom dia, meus amigos. Vamos aqui ligeiramente tentar demonstrar para vocês uma coisa que em radiestesia e radiônica se chama onda das formas, ok? A onda das formas, ela ocorre porque cada símbolo, cada forma, emite determinada vibração. É matéria, é energia, está sempre vibrando, ok? A energia está sempre em circulação nas formas, qualquer forma dessa aqui, uma pirâmide, um decágono, um cone, que é uma pirâmide que tem esse formato, são formas e elas emitem ondas, elas emitem força, poder, energia, tá certo? Portanto, a matéria é pura vibração, ela está sempre emitindo uma ressonância, as formas, sobre e atinge os 4 reinos da matéria, tá certo? Os metais, as plantas, os animais, os homens, tudo isso é atingido pelas ondas emitidas pelas formas, certo? Então, essas ondas, elas vêm de um conhecimento científico muito antigo, muito velho, tá certo? Lá da época dos faraós, do grande mestre Hermes Trismegisto, que foi um dos primeiros a trazer esse conhecimento a público, né? Porque até então tudo era muito velado, tudo era muito secreto, ok? E o Hermes, para nós termos uma ideia, o Hermes, ele existiu há 10 mil anos atrás, né? Antes de Cristo, 10 mil anos, 12 mil anos atrás. O Hermes era realmente o rei daquela localidade e um grande estudioso, tá certo? Portanto, ele era 3 vezes mestre e ele nos trouxe esse conhecimento, certo? Das ondas, das ressonâncias que as formas podem impregnar, podem mandar, emitir ou captar de uma situação, de nós, do nosso contexto existencial, do meu negócio, da minha residência, da minha casa, tá certo? Dos meus relacionamentos, da minha condição orgânica, física, se estou bem, estou com saúde, se não estou com saúde, se estou isso, estou aquilo. A forma, ela tem essa capacidade de captar tudo isso, de saber de tudo isso, se tudo isso está conforme as energias que vibram dentro das nossas células, moléculas, átomos, elétrons, tá certo? E uma das coisas que eu gostaria de levar ao conhecimento dos nossos amigos, né, é que, percebam, as palavras, as formas como nós escrevemos as nossas palavras, elas são formas, tá certo? Elas têm poder, tá certo? As palavras, se bem usadas e se bem destinadas, elas têm poder tanto positivo como negativo. Depende do que você manda que ela faça, ok? Porque ela é uma forma. Nós temos como usar essa forma e dar ordens de domínio, da ordem mental e da ordem para o nosso subconsciente, né? Sendo a radiônica uma ciência velha, de vários milênios, aplicada pelos egípcios, né? Inicialmente na medicina, mas secretamente era toda ela aplicada no poder que detinha o rei, o faraó ou a rainha, certo? Para os seus domínios, para as suas conquistas, juntamente com a radiestesia e juntamente com o pêndulo. Esses estão casados eternamente, tá certo?
explica a radiônica o porquê de certas forças que entram em ressonância magnética com tudo, ok? O que existe, pois para a radiônica e a radiestesia, o todo está na parte e a parte está no todo, não é? São princípios quânticos, né? E do holograma cósmico, certo? Onde nós penetramos porque somos parte dele, certo? Então nós temos acesso a isso tudo. Essas ondas produzidas pela ressonância existente entre as formas, isso aqui tudo são formas, um triângulo, um retângulo, uma palavra, o meu corpo é uma forma, entendeu? A minha palavra falada e escrita é uma forma, né? São numerosas. Essas formas são numerosas e possuem a força e o poder de influenciar e dominar a mente, tanto a minha como a de quem eu quiser. Influenciar o pensamento, a vontade e o querer, né, das pessoas a que se destinam suas intenções, as nossas vontades, o que desejamos. Que isso, repito e já falei antes, se tenha muito cuidado em fazer esse tipo de ressonância, de emissão de vibrações, de energia, através das formas que nós temos como fazer, porque a lei de retorno, ela é implacável. Se você manda aqui um pedido para o bem, como eu estou pedindo aqui para o nosso presidente, a saúde dele permanentemente ali, desde a facada que ele levou até hoje, a minha egrégora, a nossa egrégora, mantém isso aqui vibrando, para que ele se sustente e tenha força e energia para levar adiante o que nós queremos, o bem. Nós queremos o bem. O Brasil precisa do bem, certo? Portanto, o slogan que ele usa foi muito bem estudado, isso, não é à toa. Que o Brasil, que é o coração do mundo, está acima de tudo. Ok? Do nosso universo onde vivemos. E Deus está acima de todos nós. O Deus é o cosmo. São as energias que nós temos aqui para nos socorrer, buscar o alento, a cura, o que necessitamos, certo? Então, sendo a palavra, observe, uma ordem de comando, ela pode ser uma ordem de comando, tanto para o bem, repito, quanto para o mal, certo? Ela é uma forma, certo? E eu vou ler aqui no livro da Radiônica, isso lá da época dos egípcios e dos hebreus, o que significa, por exemplo, o que significa o alfabeto, o nosso alfabeto, né? Qualquer alfabeto, né? Qualquer idioma, né? Por exemplo, o hebreu é um símbolo vibratório de alta potência, o idioma hebreu, né? Assim como o sânscrito, o árabe, outra escrita qualquer. Todas as línguas são de formas geométricas, todas. Eu estou lendo aqui do livro. O que conta são os traços e as formas a serem portadoras de energia. Porque escrita ou falada, essa forma emite uma energia com determinado interesse, com uma determinada intenção, certo? Aí, diz ele aqui, está todo o segredo do universo. Imaginem, né? As palavras. Aí ele faz um relatozinho aqui, que eu vou ler para vocês, que é fundamental, não é? A origem das línguas, ok? Por que uma língua é portadora de energia? Pergunta o nosso amigo Armando Roper. Ok? Ela o é e deve à sua origem. À sua origem. Né? As línguas não importam quais
não desceram de repente na boca do homem, e muito menos foram descobertas, como o creem alguns, pelos homens pré-históricos. Não. As línguas não evoluíram até os nossos dias. Elas não evoluíram, percebam. Elas chegaram e foram conhecidas graças aos iniciados que nolas transmitiram a um certo momento. Visto que já existiam línguas que não eram senão balbuciamentos de humanos, a que se podem chamar de dialetos. Uma verdadeira língua, tal como o hebreu, transmite vibrações altamente espirituais, provenientes do plano astral, do qual ela veio com essa finalidade para a Terra. Porque essa língua é capaz de magia, assim como todas as outras línguas ditas e sagradas. Quer dizer que elas não foram degeneradas, das quais não se tem arrancada a sua própria raiz, com a finalidade com a qual foi trazida para o planeta. Visto que a língua é o verbo, o resto é mágica, é saber usar. E para que usar e como usar a língua, o vernáculo, a forma. O verbo é aqui que permitiu e permite manter as esferas de toda a criação. O verbo. É isso que possibilita particularmente ao mágico enviar para onde quiser a sua sorte. Tá certo? Portanto, na língua existe um poder bastante forte, sobretudo quando ela é falada. Quando a língua é escrita, a vibração resta intacta. Nada é diminuído pelo fato de ela não ser falada. Okay? Mas essas línguas devem ter sido consagradas, todas que foram criadas, como é o caso do hebreu, para que as suas vibrações possam irradiar sem que seja preciso o papel para a transcrição do sinal, da forma, ok? Então, que fazer com uma língua da qual se poderia servir como um instrumento vibratório? O que fazer dessa língua, desse idioma? Se tem uma frase ou uma palavra proveniente de uma dessas línguas sagradas, possuirão um pentáculo, uma forma especial, divinatória. Esse pentáculo emitirá exatamente aquilo que nós desejarmos. Vamos aos negócios. Portanto, vejamos o seguinte: existem palavras de ordem, de comando, de domínio, que sempre que você as verbaliza, é uma vibração emitida para o dominar você, ok? O dominar. E mais, para confirmar o poder a que se destina a forma ideoplástica do verbo e da palavra, certo? Ao pronunciar esta palavra, ou estas palavras, se está dando forças de ressonância magnética para que a finalidade da qual foi criada, ou para a qual foi criada e imantada, se perpetue e cresça, e assim o domínio a quem a utiliza seja absoluto. Se você se utiliza de uma palavra comumente que nós vemos aí permanentemente na mídia e ninguém sabe falar outra coisa a não ser isso, você vê o discurso de uma determinada personalidade, de uma pessoa, de uma entidade. Ele não fala mais, nós estamos resolvendo isso, nós vamos acatar esse problema, nós vamos procurar resolver esse problema, nós precisamos da ajuda de A, de B, de C. Não, ele fala, a gente precisa, se a gente contar, a gente pode
tudo isso está muito bem orquestrado. Há palavras que nós pronunciamos permanentemente no nosso dia a dia, e por isso eu inseri dentro dos meus estudos o problema mais para o lado político, tá certo? Do que para o lado filosófico ou da saúde, porque a política que nós vivemos, ela está toda impregnada por esses elementos, por essas forças aparentemente desconhecida, numa incógnita que poucos sabem que isso se dá dessa maneira. Mas há determinadas palavras de determinadas personalidades, como o cara do Vaticano, como o Molusco, que quando você pronuncia essa palavra, você afirma, você posiciona, você traz ele para dentro das suas vibrações e das vibrações magnéticas, cósmicas do nosso país, da nossa existência política. Portanto, temos que ter esse cuidado, vamos estudar, vamos evitar, vamos falar o nosso vernáculo como ele exige que seja falado, certo? Não reduzir isso tudo a nada, é um reducionismo proposital para desqualificar, para desfazer, para combater de uma certa maneira e arrasar, evidentemente, com os nossos valores, sob todos os aspectos, certo? Morais, espirituais, familiares, políticos, tudo isso é devidamente dominado por essa situação. Você vê, eu já falei uma palavra que eu não podia falar aqui. Está dominado. Isso aí, quando você fala isso, você se rende a isso. Você se rende. Tá certo? Isso tudo é estudado por quem sabe muito bem o que está fazendo quando usa essas forças da radiônica, da radiestesia, da ciência, ok? E das vibrações cósmicas que nos envolvem instante a instante, molécula por molécula, átomo por átomo. Estamos presos a essas circunstâncias. Vamos nos preocupar com isso, vamos vibrar com palavras que sejam consentâneas com o que desejamos para o bem de todos e a felicidade geral da nação. Que assim seja, meu irmão.